Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Puzzlecast. Eu estou muito feliz e muito honrada com a minha convidada de hoje. Vou deixar para ela as apresentações, mas já vou dizer quem é, pelo menos. Tayana Ribeiro! Oi, oi, oi. Seja bem-vinda, Tayana. Muito feliz com a sua disposição em aceitar esse convite, estar aqui comigo, né? Para quem não sabe, Tayana, ou Tatá, para os íntimos, é minha prima, né? Mas a nossa diferença de idade me possibilitou, assim, ter um cuidado com as de mãe. Sim, isso é verdade. Né? Ela era bem pequenininha, quando eu já tinha, 10, 12 anos, né? Então, assim, aquele desejo de cuidar, de estar junto, então me fez, assim, quase que ser uma mãe. Sim. No aspecto cuidado, né? Mas, Tayana, muito obrigada novamente. E eu quero deixar para você as apresentações. Conta para nós quem é Tayana Ribeiro. Amei, muito bom ouvir tudo isso, né? É um prazer muito grande estar aqui. Esse aqui é uma realização de um sonho mesmo, participar de um podcast onde você está, né? Onde você, uma pessoa que cuidou muito de mim quando eu cheguei, desde quando eu era criança no Brasil também, pequenininha, correndo de calcinha no quintal, a Stephanie cuidando de mim. Então, assim, isso aqui eu tô muito feliz, é coisa de Deus mesmo. Eu sou muito agradecida a Deus por essa oportunidade. E eu sou Tayana, me chamo Tayana Ribeiro, sou casada com o Luiz. Não tenho filhos ainda. Estão a caminho. Estão a caminho. Mas essa sou eu mesmo. Eu acho tão engraçado as pessoas perguntar quem é você? Eu não tenho muito o que falar de mim, não, mas é isso. É difícil, né? É difícil, gente, que eu meio sem graça de falar. Mas só a parte de agradecer você mesmo por essa oportunidade, eu tô muito feliz de estar aqui. Que bom, muito feliz mesmo. É um grande desafio, Tayana, sentar nessa cadeira. Ai, Jesus, sim. Por mais que muitas vezes nós compartilhamos momentos, nós falamos de várias fases, de vários momentos que eu vivi, é diferente quando a gente tem que expor isso ao público e trazer isso de uma forma um pouco mais formal, vamos dizer assim, né? Mas eu sei que ao longo dessa sua caminhada, né, eu perdi uma fase da sua vida, que você ficou no Brasil, vim para os Estados Unidos, e depois a gente se reencontrou aqui. Sim. Mas essa semana eu estava conversando com o Thiago, né, sobre como Deus faz as coisas de uma forma que naquele momento, né, que tem tudo a ver com o livro Quebra-Cabeça da Vida, às vezes você tem uma fase, uma peça, um momento da sua vida que você não consegue entender. Mas depois, lá na frente, anos depois, tudo aquilo faz sentido, né? E eu sempre tive um carinho muito especial por você, né? Você foi, assim, a única criança da minha época, bebê da minha época, né? Então, assim, foi aquela bebezinha mimada por toda a família, né? Porque fazia muito tempo que a gente não tinha um bebê na família. E, de repente, vem a Tayana, né? Então, esse apego, esse amor, ele foi muito importante para quando você chegou nos Estados Unidos, porque fazia anos que a gente não tinha uma conexão muito próxima, mas quando você chegou é como se a gente tivesse passado todos esses anos juntos, né? Como se nada tivesse mudado. Então, aquela afeição, aquela conexão lá no começo, ela foi reativada, na verdade, quando você chegou, né? Mas conta para nós, Tayana, um pouquinho, né? Aquela Tayana que chegou há 8 anos? Em maio faz 9 anos. 9 anos atrás, para a Tayana de hoje. Conta para nós nessa sua trajetória, o que eu perdi no Brasil, né, no seu processo todo, como foi esse encontro com Jesus de verdade? O que marcou esse encontro na sua vida? E, né, desse ponto da Tayana de antes para a nova Tayana. Conta para nós. Nossa, gente, é muita coisa para contar, né? Então, como você falou, tem 9 anos que eu tô aqui. E eu vim pra cá, eu tinha 18 anos, eu ia completar 19 em um mês. Então, a minha vida no Brasil, hoje eu sou cristã, eu sou convertida a Jesus, eu creio em Jesus. Mas
9 anos atrás eu ia pra igreja, eu conhecia Jesus, mas aquele Jesus muito distante, o Jesus da igreja, o Jesus da religião, aquele assim, você tem que orar, ou então é assim, tipo, você tem que se converter, ou você vai pro inferno, você tem que, tipo assim, você tem que gostar de Deus, você tem que colocar Deus na sua vida, porque senão você vai pro inferno. É o evangelho do fugir do diabo. Isso, é literalmente. Eu vou pra Jesus pra eu não ir pro inferno. Sim, então, tipo assim, essa era a realidade do evangelho que eu tinha. Sim. A minha igreja que eu ia também era um pouco mais religiosa, né? Os meus pais, eles sempre foram da igreja também, eles me levavam para a igreja desde criança. E desde criança eu sempre fui muito envolvida na igreja, mas assim, coisa de criança. Eu não tenho uma história, tipo assim, com Jesus, aquelas histórias assim, nossa, eu desde criança eu recebi o Espírito Santo. Um relacionamento bem pessoal, né? Não, era mais distante. Mas eu sabia que era algo bom. Eu sabia que Deus era bom e que a gente precisava de Deus na nossa vida, mas era um pouco distante. E quando a gente vai ali ficando na idade da adolescência, a gente vai descobrindo os amiguinhos novos, coisas novas que você nunca viu. Bebida, festa, namoradinho. Então, tipo assim, a minha fase no Brasil foi uma fase boa pra mim aprender muita coisa que eu sou hoje. Claro que tem muitas coisas que eu faria diferente, sim, mas me tornou a pessoa que eu sou hoje. Mas então, antes de eu chegar aqui, eu tive uma vida um pouco conturbada, porque eu tinha um namoradinho lá também, né? Que tanto eu quanto ele, a gente não tinha maturidade, né? Pra lidar com relacionamento. Os meus pais sempre tentavam me ajudar, me falar, minha filha, não é assim que funciona, não é assim que faz. Meu pai virava e falava assim, minha filha, mas eu não sei por que você é assim, ciumenta, que esses problemas tudo seu, por quê? Ele tentava conversar comigo, só que na cabeça dele não me entendia, a cabeça de adolescente é tanta coisa que acontece, né? É um mundo, você tá descobrindo o seu corpo, você tá descobrindo como é um relacionamento entre um homem e uma mulher, né, mesmo que seja de adolescente, amizade, é tudo muito novo. Então, o Brasil, pra mim, hoje eu lembro com mais felicidade, mas na época foi um pouco difícil pra mim, por conta dessa fase minha, de não saber lidar, né, com as coisas, com os relacionamentos. Mas aí, um belo dia, a minha mãe, ela sempre falava assim, minha filha, vai para os Estados Unidos, né, que a sua prima tá lá, Stephanie. E eu falava assim, mãe, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Que interessante, eu não sabia. Não sabia. Que tinha partido dela. Minha mãe várias vezes, tipo assim, anos e anos e anos, e minha mãe falava assim, minha filha vai, eu falava, mãe, não vou, mãe, não vou, mãe, não inventa. Minha mãe sempre quis que eu viesse. Aí um belo dia relacionamento, né? Namoradinha, assim, muito decepcionada da vida. Ai, meu Deus, um sofrimento. E na época era real, viu? Mas hoje eu entendo muita coisa. Mas aí eu sofri muito nesse namoro. Nossa, eu cheguei a ficar muito ansiosa. Eu acho que foi daí que começou um pouco essas minhas ansiedades, né? Aí eu tava muito decepcionada nesse dia. Eu falei assim, pai, eu vou tirar o visto e eu vou tentar ir pros Estados Unidos. Só que na minha cabeça era muito engraçado, porque eu via assim... Gente, eu vou ficar... É 6 meses que eu tenho pra ficar lá. Moça, eu vou ficar lá um pouco, depois eu volto ao Brasil e ainda vou ter viajado pros Estados Unidos, né? Que maravilha. Rica, milionária nos Estados Unidos. Não, nem imaginava os desígnios de Deus, não tinha noção. E aí eu lembro que eu sabia da história da Stephanie, do Thiago. A Stephanie era minha prima. Eu sempre conversava com ela ali no computador, quando ela tava lá na casa do meu tio. Quando eu tava na casa do meu tio, ela ligava e eu falava, oi, Stephanie, tudo bem? Mas era assim, bem rapidinho, porque eu era menor também, né? E aí, eu lembro que a Stephanie e o Thiago, eles eram cristãos também, né? Povo de Deus e tal. E aí eu falava assim, não, quando eu for para os Estados Unidos, eu vou virar crente de verdade. Não, eu tenho certeza. Acho que você nem sabe disso, né? Isso assim, tudo na minha cabeça. Eu falava assim, não, eu vou virar crente de verdade. Porque no Brasil, para mim, como eu cresci de uma forma assim muito religiosa, tipo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque senão acontece isso. E o medo do inferno. Meu medo era o inferno. E hoje eu entendo que é muito mais que isso. Ou como é muito mais do que o inferno. Nossa, na verdade, é 0,01% dos benefícios, sim, de ser chamado filho de Deus, né? E na época eu não entendia isso, mas eu falando com meu pai, né? Não vou para os Estados Unidos, mas até que enfim aí mudou, né? Tudo. Fui tirar o meu visto, voltei para casa. Ah, não, desculpa, parei na parte que a Stephanie e o Thiago era cristão. E eu falei para mim mesma que eu ia ser cristã, né? E aí
eu não tinha noção do que eu falava. Mas engraçado que você já era cristã, Sim. mas você tinha na sua mentalidade um conceito de ser crente, vamos falar assim? Isso. Você comportamental. chegou no ponto, desculpa, né? De uma mentalidade de comportamento, Você né? voltou no ponto que eu ia falar, tipo assim, pra mim era muito difícil. Gente, como que você... Você vira crente. Você não vai ter um namoradinho, você não vai beijar numa boca. Meu Deus, você... Minha cabeça, gente. Nossa Senhora. Hoje a gente tem vergonha de falar, né? Nossa, mas você não pode pôr uma festinha. Você não pode usar isso, você não pode fazer aquilo. Você não pode usar uma saia, você não pode usar um short. Eu lembro que as minhas... Quando eu cheguei aqui também lá na igreja, eu ficava, mano, não pode usar uma saia, não pode usar um short. Não, uma saia não pode ser curta. Depois a gente vai entendendo os porquês das coisas, né? Ai, mas meu assim, Deus. né? Nossa, era muito engraçado. E aí, depois que passou tudo isso, eu tirei o visto e eu já namorava, né, e tal. E eu falei, não, depois a gente vai junto. E minha avó... Gente, eu acho que eu nunca escutei ninguém na minha vida. Eu obedeci os meus pais, assim, né? Na medida do possível que eu queria. Claro que os meus pais, eles lutaram muito pra educar a gente, né? Mas adolescente é uma peça rara, gente. Eu confesso que a minha adolescência não foi muito fácil, né? E aí... eu tentando convencer os meus pais, né? Tipo assim, não, eu tô melhor, né? Dá pra mim ir agora. Aí eu tirei tudo, consegui. E aí, finalmente, eu fui. Né? Eu vim pra cá, eu tirei meu visto, falei que ia virar crente, pisei nessa terra e Jesus... Eu não virei só crente, Jesus transformou a minha vida, que é a melhor parte, porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou virar crente. Mas, na verdade, não é virar crente que é o importante. Ou então, eu vou minha religião agora é Jesus. Entendeu? Não é. É muito mais que isso. O que eu passei na minha vida não foi virar crente, foi transformação. A transformação que vem de dentro para fora. E foi um processo, porque eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu ainda estava com muita coisa do Brasil. Né? Então, o meu processo foi assim, eu saí do Brasil com muita dificuldade em relação às emoções, relacionamento, minha família. E eu cheguei aqui já com a cabeça totalmente diferente, porque eu fui para uma casa onde eu vi outra realidade, outro mundo, entendeu? Coisa que os meus pais tentaram muito tempo e eu só consegui mudança e transformação quando eu vim para um outro país. Então, eu acredito que esse lugar aqui hoje, é por isso que eu amo os Estados Unidos. Porque foi o lugar onde Jesus transformou a minha vida, ele transformou a minha realidade, ele me trouxe para a vida de verdade, para me conhecer quem realmente ele era. Então, meu encontro com Jesus foi aqui. Foi quando eu fui em alguns encontros da igreja, que a gente chamava de impacto, né? A gente passava o dia. Eu passei por uns 2 ou 3 para começar a querer mudar de verdade. para ser impactada de verdade, mas do primeiro impacto, eu já realmente fui impactada. Eu tive um encontro com Deus, com a realidade de Deus, com a paternidade de Deus, com a vida de Deus. E claro que a gente não recebe toda a revelação de uma vez, claro, mas pelo menos assim, gente, tem alguma coisa aqui. Eu comecei a entender muita coisa, então, daí de impactos, e fui liderada pela Stephanie por muitos anos. Até hoje eu sou, né? Mas a gente nunca se desprende, né? Mas, tipo assim, eu sempre 100%. Sempre participei das coisas da igreja, então hoje, assim, a minha vida foi totalmente transformada o dia que eu vim para essa terra. É tão interessante, Ana, porque essa expressão, né, virar crente, pra ser bem honesta, nem eu gosto dela. Porque, na verdade, ou você é ou você não é crente, no sentido de crer em Deus, né? Sim. Mas eu costumo dizer assim que o diabo é mais crente que nós todos juntos. Crente até o diabo é. Sim. Crente no sentido de crer em Deus, na existência de Deus. Mas existe um processo de conversão aonde você morre. Sim. Você morre pro seu passado, no sentido de as influências do passado. Você morre para si mesma, né? Pro seu eu. E você nasce de novo. Então, processo de conversão não é um processo de mudança de hábitos externos. Que é o medo, né? Do lado de fora, né? Que é o medo de todo mundo quando é abordado pelo sistema da religião, ou às vezes até de uma igreja de determinado local, é que ela é imposta uma mudança externa, mudança de hábitos e atitudes externas. E, na verdade, o interesse de Jesus não é nos mudar por fora. Isso é consequência. Sim. O interesse de Jesus é nos transformar por dentro. A mudança externa é uma consequência e Jesus não está nem preocupado com isso.
o ser humano tá preocupado. Se você tá fumando, se você não tá. Se você tá bebendo, se você não tá. Se você parou, quem preocupa com isso é o ser humano. A preocupação de Jesus é o nosso coração. Porque uma vez que o nosso coração é mudado, existem coisas que já... Não é que não podem, a gente pode tudo. Sim. Só não convém mais. Só não edifica mais. Então já não é mais interessante para mim. E eu não estou falando nem só de hábitos, porque isso é o grande problema da religião. Sim. Ela está presa em pequenas coisas que são muito culturais, às vezes, porque quando você sai do Brasil, você tem um encontro com um planeta. Nossa, Jesus. Com um mundo de culturas diferentes da que você cresceu, né? Você começa a entender que, num conceito bem grotesco, o homem no Brasil não vai usar uma saia, mas na Escócia é normal. Isso. Né? Que, né, coisas que a nossa cultura condena ou agregam como errado, ou como até mundano, são completamente normais e culturalmente aceitáveis, até num contexto dentro de igreja, em outras culturas, né? Então, quando a gente começa a conhecer Jesus de verdade, você começa a se desprender do externo, do que é aparente, da aparência das coisas, e começa a pensar e valorizar a natureza delas. Porque, olha, né? Fala sério, tem músicas que são cristãs, que, embora a linguagem ela seja cristã, evangélica, sei lá... Denominação. Independente da denominação, ela é considerada cristã, a natureza, ou aquilo que alimenta, que nutre aquela canção, é completamente diabólico, mundano. Sim. Embora ela esteja ali cotada como cristã, embora ela tenha um vocabulário cristão evangélico, né, qualquer coisa do tipo, mas a natureza dela é nutrida por um espírito de valorização própria, de egoísmo, por um amor mentiroso, por uma ilusão. Mas, assim, é muito interessante, Tayana, como Deus, assim, mesmo sem ter a consciência completa do que seria eu vou virar crente, como Deus criou para você condições e oportunidades aqui nos Estados Unidos, que eu acho também que é bem profético isso, porque, na verdade, Deus te arrancou do ninho, te tirou daquele lugar de segurança, onde as suas verdades, onde a sua estrutura estava fundamentada, né, em ideologias e coisas que Deus queria mudar. Sim. Aí ele te traz para um contexto seguro, porque na verdade você foi para um lugar seguro, igual você falou. Fui para uma casa onde eu tive uma estrutura, eu tive uma família, eu tive. Né, você chegou num lugar aqui onde tinha um casamento real, né, uma base para você se espelhar, lugar seguro, mas estranho ao mesmo tempo. Sim. Né? E esse processo de adaptação, de mudanças... Nossa, e foi muito preciso tudo que eu passei, né? Porque eu cheguei na casa de vocês e eu fui perceber o que é realmente ser cristão. Não que na minha casa não tinha. Só que normalmente, gente, a gente não quer ouvir os pais. Sim. A gente não quer. O santo de fora. Sim, o santo de casa não faz milagre. O santo de fora faz mais milagre. É um negócio, tipo assim, quem tá dentro de... É igual Jesus falou, né? Você não tem honra na sua própria... É o profeta. O profeta falou. Foi o profeta? Não, o profeta não tem honra na sua própria terra, né? E na sua própria terra. Mas se você for fora, você vai ter honra. Então, a mesma coisa eu falo pros meus pais. Meus pais, tipo, a minha mãe, ela sempre foi... Eu sempre vi a minha mãe orando. Sim. E hoje, testemunha nisso, acho que ela vai ouvir isso, vou até falar isso aqui ao vivo, viu? Ao vivo já vamos marcar esse momento. Esse momento que eu sou consequência da oração da minha mãe. Eu tenho certeza disso. Que a minha mãe, várias vezes eu chegava de madrugada de festa e minha mãe tava orando. E minha mãe orava pela vida da gente. Então, eu creio que hoje eu estar aqui nos Estados Unidos, a minha vida ser mudada, eu ter um encontro com Jesus, teve uma mulher que orou lá atrás pra mim, que foi minha mãe. Eu lembro dela falar várias vezes que ora por mim, que... Entendeu? Então, tipo assim, eu sou consequência da oração da minha mãe. Então, eu creio também nisso que as mães que oram pelos filhos têm uma proteção diferente. Não que as pessoas não são protegidas. Você tá entendendo o que eu tô falando, Sim, né? Claro. Mas, assim, o quanto é importante a oração de uma mãe. E se eu tô aqui hoje é porque a minha mãe orou por mim. Sim. Aí, a mãe, acho que ela tem um instinto, assim... Ela sabe o que é bom pra você. Só dela tá repetindo pra mim, vai pros Estados Unidos. Vai pros Estados Unidos. Vai pros Estados Unidos. E eu não dei ouvido. E eu comecei a dar ouvido, né?
a minha vida mudou. E aí, voltando àquele trem de a parte que eu falei, que eu nunca ouvia ninguém, que eu não obedecia, a reta final de eu vir embora para os Estados Unidos, eu tava fazendo muita coisa errada já, né, na minha vida. Lá não mudou nada, gente. Eu continuei a minha vida normal, como se Deus não existisse. E aí, a minha avó falou assim, eu queria, né, trazer essa pessoa que eu tava relacionando. Na época, minha avó falou assim, minha filha, você não vai levar ninguém, você vai pra casa dos outros, que no caso era a Stephanie, mas eu não tinha intimidade, né? Você não vai levar ninguém, você vai sozinha, depois você traz. Aí eu falei, amei, né? Então tá bom, não vou levar ninguém. E eu obedeci, uma das obediências, né? A segunda obediência foi que, na época lá, a gente queria comprar uma casa antes de eu vir. Ah, bora comprar uma casa. E meu pai falou assim, não, a Tayana não vai comprar casa, a Tayana vai pros Estados Unidos. Gente, e eu obedeci. Por alguma Hoje razão. eu fico assim, Deus, obrigada porque eu obedeci. Mas assim, não a pessoa que eu estava não tem culpa de nada, entendeu? Sim, era a sim. minha imaturidade mesmo. Eu era imatura, eu não estava pronta para aquilo. Eu falando de mim, né? Na verdade, Deus queria que você deixasse pra trás, mas você queria trazer junto. Isso, tipo Queria assim, carregar. Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe o que é bom pra nós. E hoje eu vivo a abundância de Deus na minha vida. Depois do sim que eu dei pra Jesus, depois tipo assim, dessa mudança de vida, esse nascer de novo. E quando a gente tava falando de ser crente, né? Ah, gente, não é ser crente, é você ser transformado, você nascer de novo. Sim. E a gente começa a perceber com a maturidade que o próprio Espírito Santo de Deus nos dá, que a gente não tá fazendo um favor pra Deus. Você não tá fazendo nada além de algo bom pra você. Porque se você estiver... Não que Deus tá nem aí pra nós. Claro que ele tá aí. Sim. Mas deixa eu te falar, ele é pleno. Ele tá pleníssimo lá em cima, no trono. Ele quer o que é bom pra nós. E ele vai te mostrar o tempo inteiro. Minha filha, você vai se machucar aí. Minha filha, não vai por aí. E ele vai falar várias vezes, porque ele te ama e ele quer ver você bem. Mas na maioria das vezes a gente não quer ouvir. Então, quando você escuta e você obedece, você não tá fazendo um favor pra Deus. Você tá fazendo um favor pra você. Sim, sim, é verdade. E eu acho legal que eu escutei uma vez assim, né? Quando eu encontrei Jesus, gente, não foi eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou, porque quem tava perdido era eu. Era eu que tava perdida, e ele que me encontrou, na verdade, né? Porque ele sempre esteve ali. Sim. Na verdade, é eu que me perdi no meu mundo, na minha ignorância, na minha maturidade, no meu próprio eu. Eu me perdi em algum lugar. E o Senhor me encontrou, né? Me encontrou e me mudou, me transformou e me fez uma nova pessoa. Sim. Porque não dá para continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como, né? Uma das coisas mais lindas demorei a entender isso. É a beleza da cruz, né? A beleza da cruz. Aonde é que é bonito? Aonde que é bonito a cruz? Não tem beleza na cruz. Não tem, né? Aonde? Né? É um lugar de morte, é um lugar de sangue, é um lugar de sofrimento. Mas sem isso, a gente não evolui. Não evolui. E é interessante quando você, né, essa experiência, às vezes a gente tem mais oportunidade de viver ela, mas tem certeza, né? Quando você reencontra com alguém que você conviveu há 10 anos atrás, você começa a conversar com aquela pessoa e fala, meu Deus, a pessoa não evoluiu. Ela continua a mesma pessoa. Meu Deus, o assunto... Mesma conversa, mesmo jeito, a mesma coisa. Você fala, Senhor, como é lindo, a cruz é linda, porque ela nos transforma, ela nos leva para um lugar de maturidade, onde você olha para trás e fala, nossa, graças a Deus que eu deixei de fazer isso, deixei de pensar dessa forma, deixei de ser essa pessoa, né? E hoje eu posso continuar evoluindo. Sim. Continuar caminhando em direção a Jesus, né? Parecendo mais com Ele, vivendo mais a mente de Cristo, né? E para finalizar aquela parte, né, de como eu conheci Jesus, foi assim, né? Depois que eu cheguei aqui, fui à igreja, participei de vários impactos, depois fui liderada. O meu encontro com Jesus não foi assim, papum, de uma vez, né? Aquele negócio assim que tem mágico. Que tem pessoas que têm experiência assim, hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu mudei a minha vida. Amém. O meu processo foi de glória em glória mesmo. Cada dia eu ia aprendendo uma coisa, cada dia eu tirava uma dúvida, cada dia eu fui vencendo mais os meus medos, que eu cheguei que eu era muito medrosa, eu não dormia sozinha. Aí eu não ia dormir lá no meio da Stephanie, do Thiago, né? Eu tive que aprender. Assim, ela pegava o colchãozinho e... De vez em quando o negócio apertava, eu pegava meu colchãozinho e falava, Stephanie, então, não vai dar, vou ter que dormir aqui hoje.
Mas eu venci tudo isso, sim, a gente orou muito, ela me mostrou muito a luz de Deus, que aonde eu ia, né, eu carregava Jesus comigo, que o Espírito Santo de Deus estava comigo, que ele nunca me abandonou. E, nossa, é um processo, foi... Hoje eu olho para trás, eu acho lindo, lindo tudo que eu passei. Hoje eu vejo a plenitude de Deus na minha vida, no meu casamento, com o meu marido. Então, assim, esse foi meu encontro com Jesus. E hoje eu tô vivendo, assim, os melhores dias da minha vida em Jesus. Interessante, Tayana, porque assim, quando você chegou, né, você teve que enfrentar leões e ursos. Nossa. Mas os seus desafios não pararam por aí, Sim. né? Nós vamos falar aqui um pouquinho agora, né? Qual foi o seu maior desafio da sua vida e tudo tal? Você já teve que enfrentar Golias e vai ter outros Golias para enfrentar. Sim. Mas qual que é a atitude, né? Assim como Davi, né? Eu já venci um leão e um urso. Eu já matei leões e ursos. Não vai ser esse incircunciso filisteu. Não vai ser essa situação que vai me destruir. Pelo contrário, se Deus está me expondo a essa situação, essa possibilidade, é porque Ele está querendo tratar coisas no meu interior que vão me possibilitar crescer, amadurecer e me tornar alguém mais forte. Porque hoje os seus medos do passado não são mais medos. Sim. Tem uns que vêm assim pra assombrar a gente, né? Mas a gente... Mas você já aprendeu a lidar. Sim, né? Assim, os desafios, eles vão ficando diferentes de acordo com as nossas... com o nosso amadurecimento, com a nossa fase da vida, né? Muitos a gente vai reencontrar com eles. Muitos medos, eles vão nos sondar de volta, né? Eu costumo dizer assim, que tem certos medos que você mata e morreu e acabou. Sim. Mas tem outros que você só tonteia. Ai, desse jeito. Ele quieta, depois ele volta. Volta, te assombrar, ele vê como é que você tá, ele recua. Então ele fica lá eu adoro ilustrações, né? Como quem me conhece, lê o livro, né? O Quebra-Cabeça da Vida, sabe que adoro ilustrações. E eu, com 2 crianças pequenas, a gente acaba assistindo muitos desenhos, né? Mas eu adoro desenhos porque, na verdade, não foram crianças que construíram aquilo. Foram, na verdade, eles foram criados por mentes adultas e mentes brilhantes. Né? Eu assisti com as meninas, há um tempo atrás, O Gato de Botas, o novo que saiu. Ai, gente, eu acho que ele é um dos meus desenhos de criança preferido. A mensagem, eu falei, é um pouco assustador para crianças, mas um adulto assistindo, você consegue entender exatamente como funciona o medo. Né? Para quem não assistiu, depois você assiste. Gente, não recomendo para as crianças, eu recomendo para os adultos. Mas assim, a ideia que você vê que ele encontra com o medo dele em vários momentos da vida dele, momentos que ele tá fraco e momentos que ele tá forte. Mas ele só vence de verdade quando ele enfrenta ele de verdade, né? E é muito engraçado você ver ele com um gatinho, né? O gato de botas, a hora que o medo chega, gente, ele arrupia. E ele é aquela figura corajosa, né? Aquele legendário gato de botas que venceu, que tem várias vidas e tudo e tal. Mas chega um ponto da vida dele que ele entende que ele só tem uma vida. E que agora ele tem tudo a perder. Porque antes ele não tava nem aí, ele não tinha nada pra perder. Muitas vezes quando a gente é imaturo, igual você falou, você é jovem, você pensa, eu não tenho nada a perder. Porque você não tem a mentalidade, a consciência que você só tem uma vida pra viver. E você pode simplesmente desperdiçar ela com uma coisa mais besta. Mas com medo besta, que fica te perseguindo. Exatamente, com a perseguição. Mas eu achei muito interessante, foi o final, né? Assim, não vou spoiler, não vou contar, não. Mas quando ele tem esse confronto final com o medo dele, né? O medo fala, eu vou embora, mas eu vou voltar. Nossa! Ou seja, eu vou te encontrar em outro momento da sua vida. Desse jeito. Né? Mas qual que é a diferença? É que a gente vai se equipando e quanto mais a gente conhece o Senhor, você vai percebendo a grandeza de Deus, menor os nossos medos e os nossos problemas vão ficando. Né? Há um tempo atrás eu estava meditando na palavra e o Senhor me levava todos os dias para Isaías. Todos os dias para Isaías. E eu... lendo aquele texto, né, e o Senhor é como águias, né, como águias, e eu falei, Senhor, eu já entendi, mas como águias, aí eu comecei a pensar, poxa, o que a águia tem para me ensinar, né, e uma das coisas mais interessantes é que ela, para ela ter um campo de visão maior, ela sobe, ela tem que subir, então ela abre, alça asas e voa alto, e ela olha o problema, ou o desafio, que é caçar, de cima para baixo, então assim... Stephanie, para de pensar como ser humano. Você tem que pensar como eu penso.
Como ser humano, você vê as coisas no seu raio de alcance. Mas como Deus, eu vejo de cima para baixo. E quando você está em cima, Ele quanto tem mais um alto... panorama certinho. Quanto mais alto, menor é o problema. Oh, uau. Quanto mais alto, menor. Quanto mais alto você vai, menor é o seu problema. Então, assim, para de pensar como ser humano. Começa a pensar como Cristo pensa, como Deus pensa. Porque quando você olha como Deus olha o seu problema, o seu medo, o seu desafio, você vai ver que ele é muito pequeno. Nossa. É muito pequeno. Eu falei, Senhor, entendi. Então me dá asas, porque eu preciso voar. E ver lá de E cima. ver lá de cima. Leva a minha mente, leva o meu emocional lá para cima. Para me olhar de cima para baixo. Você fala, meu Deus, é tão pequeno. Sim. É tão pequeno, é tão pequeno. E, Tayana, nesse processo, né, de desafios, de vencer gigantes, de vencer leões e ursos, né, você presenciou uma fase de um gigante que eu vivi na minha casa, na minha vida pessoal, que eu relatei no livro, né, que foi o diagnóstico, o processo de tratamento da Nera, né, que a gente vem falando, mencionando. Sim. Mas, assim, para você, né, na sua jornada, na sua caminhada, qual foi o seu maior desafio? Qual foi? E como você venceu isso? Né? Porque, assim, os desafios nós temos. Cada um tem o seu gigante, seu urso, seu leão para vencer. Mas como você venceu isso? Você fala... O seu desafio mesmo, o seu grande desafio, o seu maior desafio até hoje, esse né? é um dos meus maiores desafios que eu enfrentei. E até hoje eu ainda enfrento um pouco deles, mas... Esse momento lá atrás, eu tive que... O meu problema foi lidar com as minhas emoções de uma forma diferente. Igual eu falei, antigamente eu sempre tive muita ansiedade, mas aquela ansiedade assim, controlada, e só quando acontecia alguma coisa que me deixava... Você tem tipo um gatilho, você sabe por que você está ansiosa, né? E eu fui passar numa fase na minha vida onde era para ser um momento muito feliz. Onde eu tava namorando, finalmente, depois de 350 anos, solteira. E, tipo assim, e procurando alguém mesmo que fosse, que cresce na mesma coisa que eu, que a gente sabe que a gente é da igreja. É complicado você, tipo assim, encontrar alguém que realmente, não só na igreja, a gente acha que em todo lugar, né? Você encontrar uma pessoa que realmente quer um compromisso sério, que te ama, que quer uma família, que é homem de verdade, que quer cuidar de você. E isso era uma dificuldade muito grande pra mim na época. Aí, enfim, eu comecei a namorar, eu fui pedida em casamento, foi lindo. Logo depois eu me casei, fiz uma cirurgia que eu queria muito e fui pra minha lua de mel. E na minha lua de mel, eu tive um encontro com pânico. Um encontro com pânico. Stephanie, você falou certinho. Eu tive um encontro com pânico, com os meus medos, eles vieram, sabe aqueles medos lá de trás que a gente tem que ir tratando, né? Mas chega um momento que eles só chegam. Você não tem muito o que fazer. E aí, esse momento mais feliz da minha vida, eu tive crises de ansiedade, tive alguns ataques de pânico que eu nem sabia o que era ataque de pânico. Eu só ouvia falar, eu não tinha noção do que era. É até difícil de identificar o que é aquilo. Porque é uma dor no peito, assim, uma garganta seca, e parece que você tá com alguma doença física. Você tá com um problema físico, porque você não sabe o que é um ataque de pânico. A boca seca, a garganta seca, você começa a tremer e uma batedeira no coração, um aperto no peito muito grande. E eu não sabia distinguir, eu tinha acabado de me casar. E o meu marido, coitado, ele aguentou tudo isso. Parabéns pro Luiz. Parabéns, amor, eu te amo. Mas foi muito difícil. Tirando a Stephanie, que eu ficava ligando 24 horas. As outras amigas que eu ligava 24 horas. E até que eu passei por alguns psicólogos, não gostei. A maioria deles eu testei, não gostei. Mas essa fase de ter que lidar com algumas coisas que estavam guardadas, que eu acho que Deus não trata tudo de uma vez, né? Ele vai assim, ó. A gente não tolera, na verdade. A gente não tolera tratar tudo na sua vida e também ficar maravilhoso só lá na glória, né? Mas aí o Senhor me tratou muito aqui nessa terra, né? Até eu chegar lá, minha filha, eu falo, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, com essas ansiedades. Pelo amor de você mesmo. Pelo amor de você. Oh, Deus, pelo amor de Deus. E assim... Essa fase de eu ter que lidar com as minhas emoções e não entender nada do que tá acontecendo, de passar noites sem dormir. Gente, eu dormi em paz.
Eu nunca tive... Tipo assim, quando tinha alguma ansiedade, alguma coisa, eu não dormia, mas era um dia ou dois. Eu passei dias sem dormir. O olho seco, seco. Não, eu não descansava, eu não tinha paz. E foi as piores épocas da minha vida, mas foi a melhor fase. Foi a fase que eu mais conheci Deus de perto. E no livro da Stephanie, tem a parte da paternidade, que é uma parte linda, que ela conta as experiências que ela teve com o pai terreno e com o pai do céu. Que enquanto você estava aqui, né? Você foi ter a Nerali foi nascer, a primeira filha dela, e depois de muitas horas tentando o parto normal, ela lembra disso muito bem, muitas horas tentando o parto normal, eles viram que não dava, o oxigênio baixou, você olhava pra cara do Tiago assim, falava alguma coisa não tá certa, e dentro de você falou assim, Deus, o que eu faço agora? Eu tô com medo, me ajuda, né? Você pediu ajuda e você lembrou, e Deus trouxe ao seu coração, o Espírito Santo ministrou a você que não se preocupa, o papai tá aqui, porque você lembrou do papai tá aqui de quando você era criança, do seu pai natural. Sim. E aí, eu lembrei de todas essas coisas, sabe? Tipo assim, enquanto eu não conseguia dormir, enquanto eu não conseguia pensar direito, enquanto eu me enchia de culpa também, porque eu acabei de me casar, eu não tô cuidando do meu marido. Nossa, como ele tá se sentindo? E ele pleno, gente. O meu marido foi a pessoa mais paciente da vida. Ele não entendia nada também. Foi muito difícil pra ele lidar com isso. Eu tentava segurar ao máximo. Fala, meu Deus, que barco que eu entrei. Já Desse começou jeito, assim. Começou bem, não é mesmo? Ai, mas ele me ama, né, amor? Você me ama. Aí, ele foi muito paciente comigo, só que na minha cabeça eu me sentia muito culpada ao mesmo tempo. Eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, que ingrata que eu sou. Eu sou muito ingrata. Por que eu tô assim? Eu comecei a questionar muito a Deus, mas ao mesmo tempo, eu lia muito a Bíblia. Gente, foi a época que eu mais li a Bíblia. Hoje em dia eu leio também, né? Claro, eu oro, mas... Foi a época que eu mais li Salmos. Gente, eu me derramava diante de Salmos. Eu lia Salmos assim, ó, chorando, tentando entender. E hoje eu falo isso com muita alegria, porque foi o que me sarou e me curou. Foi muito difícil de lidar com a dor, mas só que hoje eu vejo e entendo o amor de Deus por mim, que eu não entendia. Pelo menos não na sua... Não o tanto que eu conheço hoje. Então, Deus não precisa de dificuldades. Você fala isso no seu livro, né? No livro tem. Deus não precisa de dificuldades para falar que te ama. Mas aquele negócio também que a Bíblia fala, né? Às vezes Deus usa o que é ruim e transforma em bênção. Claro. Que foi o que aconteceu comigo. E foi a pior, mas a melhor fase da minha vida, que foi quando eu conheci muito a Jesus, eu me aproximei muito de Jesus. Eu conheci ele de perto. Eu consegui testemunhar para outras pessoas também, que também estavam passando a mesma fase e que, para falar a verdade, antes eu não entendia nada. Se a pessoa virasse para mim e falasse assim... eu tô com depressão, eu tô... A gente não consegue se identificar com a dor. Eu não conseguia me identificar, porque a vida pra mim era linda, colorida, até que um dia ela ficou cinza. Sim. E foi muito difícil lidar com o cinza. Eu acho mais interessante, Tânia, que você tá trazendo aí, que é muito, muito, muito relevante. Eu acho que quando você tá vivendo um problema, por exemplo, você tem um diagnóstico, tem uma doença, um problema financeiro, tem um problema, você sabe o problema, você tá... ansioso, você não consegue dormir, você não consegue ter paz por causa daquilo, você sabe, se eu resolver isso, volta à normalidade. Mas o pior de tudo é você não saber o porquê daquilo. Eu acho que esse é o ápice do nosso desespero. Sim. Você fala, meu Deus, eu tenho o marido que eu sonhei, eu tô vivendo um momento que todo mundo que eu sonhei pra mim, que todo mundo deseja viver, financeiramente eu tô bem. Gente, não tinha falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Eu não tenho uma nada razão pelo qual eu tô vivendo, eu tô me sentindo assim. Qual que é o meu problema? E aí, ao mesmo tempo, né? Porque a ansiedade ou o pânico, ele não vem sozinho. Ele é acompanhado. Ele sempre vem com uma culpa também. Porque ou você culpa alguém ou você se culpa. Porque você começa a olhar ao seu redor e começa a tentar achar culpados. Nossa, desse jeito. Aí quando você não encontra nenhum, o que ele faz? Ele culpa você mesmo. Você começa a se culpar. E assim, é tão interessante que o diabo ele não precisa de uma razão. Ele não precisa de algo específico. Porque se você fosse voltar assim, pensar, meu Deus, tá, eu falhei com meu marido, eu menti, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você não tinha nada. Não, e aquele negócio assim, né, que a gente ainda carrega um pouco da religiosidade, né? Claro. É tipo assim, Jesus, eu casei certinho.
Por que a gente que tá namorou, acontecendo isso gente, a gente comigo? fez o processo tudo certo, de maravilhosa, né? Tipo assim, foi tudo certo. A gente namorou Como primeiro. manda o figurino. Como manda o figurino. Eu falei, eu não aceito passar por isso aqui. Eu não quero, não, Deus. E assim, eu falando de mim, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa alegre. Eu não tenho tendência à melancolia, por exemplo. Sim. Eu sou mais assim, alegre, eu sorrio muito, eu falo muito. E eu não tava me reconhecendo, eu me via assim, gente. Quem é esse ser humano? E pra mim foi muito difícil também, porque eu fiquei com um pezinho na depressão. Eu cheguei no começo. Eu não fui na depressão profunda, mas só aquele pezinho na depressão já me impactou de um nível de eu acordar assim. Gente, eu me peguei numa posição assim. Eu não quero levantar, mas eu também não quero dormir. Eu não quero fazer nada. Eu falei até isso com a minha psicóloga, a Diane. Te amo, Diane, maravilhosa. Sim, maravilhosa. Que ela até fez o podcast. Gente, assiste o podcast dela, que foi muito bom. Falou muito comigo. E aí, na época, a gente conseguiu a Diane, né? Graças a Deus, uma psicóloga muito boa, muito usada por Deus na minha vida. E ela ministrou meu coração, assim, coisas que eu nem imaginava que eu tava passando. E hoje eu vejo por que eu tava naquele estado. Deus tinha que tratar algumas coisas em mim para que eu pudesse enxergar que eu realmente tinha aquilo ainda dentro de mim. Sim. As minhas dificuldades. Tem coisas que vêm, a gente não tem noção do impacto que é na nossa vida. A gente não tem noção. Até você começar a futucar. Mas enquanto você não mexer na ferida para curar, você não tem cura. Uhum. E como eu entrei naquele estado muito difícil para mim, de estar com pé na depressão, eu logo levantei minhas antenas e falei assim, Deus, eu nem queria estar pensando nisso aqui agora, porque na verdade eu tô com uma preguiça de tudo. Nada para mim tá me trazendo felicidade, não tem nada, não tem sonho, não tem nada. Mas eu creio que o senhor faz. Eu tenho certeza. Deus, mesmo que eu tô morrendo aqui, de bruxada no chão, chorando, eu sei que o senhor é o único que tá aqui. O meu marido não vai poder resolver meu problema, meus amigos não vão resolver meu problema, minha psicóloga não vai. Todos são muito bons para mim e me ajudam. São ferramentas, mas o principal é o Senhor. Então, foi uma das coisas que eu mais me agarrei foi Deus. Então, quando eu falo, se você, né, a pessoa que tá assistindo a gente, tá passando por um momento difícil, se agarre de uma forma que você nem consegue entender. Querendo, não querendo, com vontade, sem vontade, porque foi o que me salvou. Hoje eu posso testemunhar, hoje eu posso falar, porque eu lia salmo de dia, de noite, de tarde, o tempo inteiro eu lia, e aqueles salmos, você lê, parece que não tá resolvendo nada. Uhum. O outro dia você vai amanhecendo melhor, e você vai, porque você tá declarando a palavra. Deus tá falando, eu estou com você, eu nunca te abandonarei. É desse jeito, Tayana, e é tão interessante você estar falando, porque muitas vezes nós queremos métodos religiosos para resolver imediatamente os nossos problemas, especialmente problemas relacionados ao emocional, né? E assim, no seu caso, você estava vivendo uma fase que Deus estava realmente desenterrando coisas para tratar, aproveitando a sua vulnerabilidade para trazer à sua consciência coisas que estavam ali encruvinhadas no seu inconsciente. Sim. Deus estava trabalhando, mas especialmente quando as pessoas viveram traumas muito graves, ou elas já têm uma tendência para melancolia, uma tendência, né? Realmente, assim, é processual. Sim. É processual. Deus pode fazer de uma hora para outra? Pode. Deus pode tudo. O que Deus não pode fazer? Sim. Mas o processo, ele tem uma beleza. Sim. Ai, gente, é lindo falar disso. Tipo assim, você falando da beleza do processo. Enquanto você tá nele... Não é bonito, não. Gente, não tem nada de bonito. Enquanto eu li o seu livro, Stephanie, foi o que eu mais vi você falando. O processo, ele não tem beleza. Não. O que você passa não tem beleza. Ele vai ter beleza depois. E você vai ver que vai ter aquele peso de glória. E que não é glória pra você, é pra Deus. Você conhecer o Deus no meio do furacão. Sim. Sim, é justamente no meio da confusão que Deus te coloca no olho do furacão, no centro do furacão. Porque se você ficar nas laterais, você vai ser consumido por ele, destruído por ele. E o desejo de Deus não é nos destruir, é nos fortalecer. Mas não tem jeito de crescer numa estrutura frágil. Não. Numa mentalidade que ainda está presa lá no conceito do pai e da mãe, na mentalidade ou na religiosidade, né? Eu tenho uma amiga que falou assim,
Aliás, foi um amigo. Ele falou assim, esse livro não devia chamar Quebra-Cabeça da Vida. Devia chamar Relacionamento com Deus. Ai, Deus! Porque, na verdade, eu acho que a ênfase maior é essa, né? Você ter um encontro real com Deus. Muitas vezes, você falando aí, né? Tem momentos da vida da gente que você tá falando assim, Deus, meu marido não pode me ajudar, o meu médico, o meu psiquiatra não pode me ajudar. Muitas pessoas talvez estão nos ouvindo e tá desanimada. Fala, eu já faço terapia há anos. Eu já consultei não sei quantos psiquiatras, já tentei tantos remédios. Aí você começa a cair num lugar assim, gente, tudo que tem disponível não pode me ajudar. Sim. Né? E aí começa a bater aquele desespero. Será que eu vou ver assim pra sempre? Ai, é horrível, gente. É horrível, horrível, horrível. E eu me lembro, assim, que em momentos que eu vivi, né, esse processo que eu já compartilhei em outros podcasts, né, que não foi na época do tratamento. Na época do tratamento a gente sabia por que a gente se sentia assim. Foi depois que tudo passou. Sim. Que você fala, meu Deus, eu não tenho razão. Eu não me sentia assim nem quando a minha filha estava correndo vida morte. Por que eu não me sentia assim agora? Mas é o medo disso perdurar para a vida toda. Né? E, na verdade, não vai. É uma fase. Vai passar. Não, e vai passar. Esse era o sentimento que eu tinha no meu coração. Como eu nunca passei, né, por esse processo, eu olhava lá... E, eu fiquei nisso 1 ano e meio. Não o pior foi mais no começo. Depois, eu experimentei de medidas. Sim. Mas a minha cabeça era assim... Não, Deus, não é possível que o senhor não tá me vendo aqui numa situação dessa. Nem viver assim, eu não quero também. Eu não quero viver assim, eu não quero viver assim, eu não quero viver assim, eu não quero. E aí é onde você já dá o espaço para os passos mais próximos à verdadeira depressão. Que aí já são os pensamentos suicidas, os pensamentos de eu vou precisar dar cabo disso, eu preciso me livrar disso. Aí a culpa, né? Você é um peso pro seu marido, você é um peso para as pessoas. Gente, a culpa ela é terrível. Eles caminham juntos, não tem jeito. É assim, entra um entre o outro, um atrás do outro. Em algum momento, um deles vai ser mais imponente, né? Mas, assim, o que eu acho lindo, Taina, de tudo isso é que tem um momento que você precisa se encontrar com Deus. Não tem ninguém mais. Eu costumo dizer assim, né? Eu falei isso para a Diane, que pessoas são instrumentos, são ferramentas. Né? Como, por exemplo, muitas vezes ela foi injeção. A injeção mesmo. A injeção e a agulha. Mas não é a injeção e a agulha que te cura, é a medicação que está dentro. Sim. Mas essa medicação não entra na minha veia se não tiver uma injeção e uma agulha. Sim. Então, vai assim, doer. Exatamente. E às vezes vai doer perfurar a pele, vai doer acessar a veia. Mas foi isso que muitas vezes ela fez na minha vida. Ela foi a seringa que carregava o remédio para injetar na minha veia. Para injetar o ânimo que eu precisava para aquele dia. Para injetar... Para organizar os meus pensamentos daquele dia. E a palavra de Deus, tá? Igual você falando, Deus te conduziu de uma forma cirúrgica, Salmos. Mas tem momentos da vida da gente, né? Já teve vários períodos da minha vida de um único versículo ficar repetindo na minha mente ali por semanas. Porque era aquilo ali que eu precisava exatamente para cirurgicamente acessar aquela dor, acessar aquele machucado, aquela ferida minha ou de alguém que Deus ia colocar no meu caminho, né? Então, assim, é muito importante, eu tenho certeza, né, que o caminho de livramento, o seu caminho de cura para essa fase que você viveu, foi justamente assim, buscar Deus, entender que Ele era a única saída para você. Você precisava conhecer além daquilo que você já conhecia dele, do que você entendia como conhecer Deus, né? E assim, ir num outro nível de busca, né? Talvez tirando a religiosidade dos seus olhos e buscar Deus de uma forma mais espontânea, né? Na palavra. E ao mesmo tempo também se deixando acessar por amigos, por psicólogo, por liderança. Se deixando acessar. Foi preciso. Então, assim, foi um trabalho conjunto. Se não fosse esse conjunto de pessoas, eu não sei o que seria de mim. Não teve um momento mágico. Eu tomei esse remédio, eu sarei. Não tem. É um conjunto de coisas. Não né? Mas a chave foi esse encontro com Jesus, né? Foi um encontro com Jesus. E eu tive uma experiência, né? Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, que Ele é poderoso para fazer, eu tive uma experiência enquanto eu estava nesse processo meu de ansiedade, que, como eu falei, eu não conseguia dormir. Às vezes eu ficava dias muito perturbadas, assim, gente, eu preciso dormir, tentava tomar remédio para dormir e não dormia direito. Tudo piorava. Porque quando você tá naquela situação, você fala, gente, eu quero dormir, eu quero ficar em paz. A paz, que certo dia não tinha paz. E um dia eu fui dormir muito perturbada. O quê? Não sei.
minha cabeça não parava. Eu pensava em tudo, em todo. É a síndrome do pensamento acelerado. Eu pensava em tudo, tentando resolver meus problemas. Ah, mas por quê? Gente, não sei. Não sei de onde vinha. Só Deus vai saber e um dia eu vou entender. E aí eu acordei perturbada. E eu falei assim, eu sentei bem assim no sofá. Eu falei assim, Deus, tão cansada. Eu falei, Deus, eu só queria dormir. Eu só quero uma resposta. Fala pra mim o que tá me perturbando. Gente, eu deitei e dormi. Eu dormindo, eu tendo essa experiência com Deus, eu via eu dormindo e eu sentando no sofá e eu fazendo oração. Dormindo, vocês entenderem, né? A ordem. E aí eu sentia o diabo pegando meu cabelo assim, jogava pra cima, me perturbava, mas ele me perturbava tanto. Não, eu falo até arrepio. Me perturbava tanto. Aí eu dormindo, acordei. Na hora, Deus me deu a resposta. É todas as vezes que é toda hora? Na mesma hora? Não. Mas esse dia foi nessa hora. Na mesma hora eu me levantei, eu me posicionei. Eu falei, você sai daqui agora, no nome de Jesus. Toda perturbação do inferno, sai daqui agora. Gente, dormi igual um anjo. Sim. Porque eu perguntei pra Deus, cansada, eu estava cansada. Eu falei assim, Deus, só me dá a resposta do que é que tá me perturbando aqui agora. Porque em vários momentos eu tive várias perturbações, né? No meu emocional, de coisas que eu tinha que ter resolvido e que eu não resolvia. Mas essa foi muito específica, então Deus me deu resposta. Sim. Então, às vezes, as pessoas ficam sem sono, ficam muito perturbadas, e às vezes não tem mais o que fazer. Senta e fala, Deus, fala pra mim o que tá acontecendo aqui. Usa alguém e fala pra mim lutar diretamente com essa questão. É isso aqui? Então eu vou nisso aqui. Nesse dia foi muito bom ter essa resposta, porque eu vi Deus falando comigo. Sim, você precisava daquela manifestação de Deus naquele momento e tudo, né? Para agregar. Para eu entender o que estava acontecendo. Exatamente. É muito importante também, Tayana, eu acredito que isso não pode ficar sem ser mencionado aqui, porque o que a religião vai fazer com a gente? Ela quer te levar para os extremos. Né? Os extremos, por exemplo, tudo é Deus ou tudo é o diabo. Sim. Tudo é Deus ou o diabo. Você não pode se esquecer que existe um ser humano no meio disso. Sim. Existem influências e forças humanas e naturais, né? Eu também falei um pouco sobre isso no livro, que muitas vezes a gente está vivendo uma coisa na nossa vida, uma tragédia, um problema, uma situação, e você quer responsabilizar Deus ou o diabo. Nessa situação que você viveu, Deus te deu clareza que se tratava, que a natureza do que você estava vivendo era diabólica. Sim. Né? Mas existem outros momentos que é humana. Às vezes é o seu corpo físico, faltando vitamina, faltando hormônios. Não, e eu lembro que na época eu investiguei tudo. Exatamente. Olha minhas vitaminas, olha isso, olha aquilo. Veio tudo normal, veio só a vitamina D faltando, mas aí eu entendi. Sim, exatamente. E é sempre orientação. A orientação é, você tem que checar as 3 fontes. As 3. Não deduza que é o diabo. Se está se prolongando a situação, é claro, nós como pessoas espirituais, a gente sempre enxerga de um mundo espiritual. Porque mesmo que o problema seja físico, você está vulnerável, o diabo não vai perder uma chance. Mas você não pode esquecer que tem um Deus que trabalha em seu favor. O diabo não tem esse acesso. Sim. Né? Eu cresci com essa mentalidade de que assim, o diabo tá ali o tempo inteiro, igual um leão ao seu redor, te esperando a oportunidade. De olho, porque ele vai te pegar. Gente, eu durmo e descanso porque eu tenho um Deus que não pisca, que não dormita, olhando, vigiando por mim. O versículo de Salmos, é o que eu mais li de noite. Em paz eu me deito. Em paz eu me deito. deito. E logo pego no sono. E logo pego no sono. Porque o Senhor me faz descansar em segurança. Né? Que momento que eu consigo vigiar o diabo, gente? Não, e outra coisa, explica pra mim. O seu livro fala da confiança. Você só vai confiar naquele que você conhece. Sim. Se você não... eu não conheço a Deus. Dá o gás pra conhecer a Deus. A gente se esforça pra tanta coisa. A gente se esforça pra trabalhar, a gente se esforça pra ter dinheiro, pra perder peso, pra ficar malhada, pra a gente se esforça pra tudo. Pra Deus é a mesma coisa. Quando você tá querendo namorar uma pessoa, menina de Deus, dirige 500 quilômetros, gasta não sei quantos dinheiro, não se importa. Deus é a mesma coisa. Você vai ter que investir tempo. Na verdade, é o melhor investimento da sua vida. E outra coisa, Tayana, a sabedoria desse relacionamento, que nasce desse relacionamento com Deus, é justamente o que Provérbios fala pra nós. Busca o ouro e prata. Dá tudo que você tem para adquirir sabedoria. Porque é essa sabedoria que vai te ajudar a discernir
A origem, Sim. a natureza do que está regendo. A natureza do que você está vivendo. Isso é espiritual ou isso é natural? Espera aí. De revelação. Isso aqui é uma oportunidade de eu responder melhor, de eu crescer, do eu aqui, né? De mim, de eu, Stephanie, eu, você. Responder diferente. Sim. Ou isso aqui é realmente o diabo tentando tirar minha paz, tirar meu foco, me desviar do que Deus está fazendo. Ou isso aqui, gente, é o meu corpo, é a minha mudança de idade, é a minha mudança hormonal, é o meu corpo físico, né? O crente, ele até adora jejuar, ele até fala muito do jejum, mas ele não fala do exercício físico. Ele não fala de uma vida saudável, de comer bem, de você dormir bem, né? Glória a Jesus, que nós temos uma geração sendo levantada por Deus, de médicos, psiquiatras. Que estão mais conscientes. Que estão mais conscientes, que estão trazendo essa realidade. Mas o crente, gente, ele tem um corpo. Nós, cristãos, a gente precisa cuidar do nosso espírito na mesma medida que a gente cuida do nosso corpo. Sim. Né? Aí você fala, gente, eu tô perturbada, eu não durmo, mas eu bebo 10 litros de café por dia. Aí quando é de noite eu não durmo, aí eu bebo 10 litros. O que você comeu hoje? Um pedaço de pizza? Uma coxinha? Gente, eu comi hoje. Nossa, eu comi. Não comi hoje. Outra coisa, aí você bebe 10 litros de café pra ficar acordado durante o dia. E 10 comprimidos. E 10 comprimidos de melatonina pra dormir à noite. Aí o seu cérebro, mas eu durmo ou acordo? Você não tá entendendo. Aí você fica a noite inteira perturbado com o pesadelo e fala, o diabo não me deixou dormir. Não foi o diabo, não. Foi você mesmo. Foi você mesmo. Porque você ficou no celular até o último segundo na hora de dormir. Né? Então, assim, o seu cérebro não entendeu ainda que é hora de dormir. Sim. Aí você toma melatonina pro corpo, pro cérebro dormir e fica na tela do telefone pra ativar o... E de manhã não quer acordar de jeito nenhum. Exatamente. Aí tem que tomar aquele café pra... Exatamente. Então, assim... Por que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Porque a gente espiritualiza demais. Sim. Nós somos seres espirituais vivendo num corpo natural. Sim. A gente precisa equilibrar as coisas e entender, né, Tayana, que não é só sobre Deus, não é só sobre o diabo, mas é sobre eu também. Eu preciso colaborar com esse processo de Deus e entender que o diabo não é meu problema mais. Sim. Porque quando você não conhece Deus, você está preocupado com o diabo. Gente, submete a Deus e ele foge de você. Sim. Pronto, resiste, porque é claro que ele vai ficar tentando perturbar. Sim. Mas se você se preocupar em submeter a Deus e conhecer a Deus, o diabo já não é mais uma preocupação. Né? Então, assim, para de viver em função do diabo, começa a viver em função do Senhor. Em função de conhecer o Senhor, né? E certamente, tá, né? Um pacote que vem junto, né? A medicação vem junto com a mão e a injeção que aplica. Né? Então, você foi processualmente vencendo, processualmente chegando, né? E a plenitude, igual você falou, né? Capítulo 7 do livro. A perfeição, o quebra-cabeça completo, as respostas todas, elas só não serão dadas na glorificação. Sim. Quando o quebra-cabeça ficar pronto. Né? Não é aqui. Não é aqui, gente. Não é aqui. Né? Não é por isso, aqui. Maranata, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, Maranata. Tayana, não sei se você quiser, tem mais alguma consideração que você gostaria de apresentar, mas se não, eu queria te convidar, dar um conselho para quem te ouve. Se você pudesse hoje fazer com que a sua voz chegasse ao mundo, chegasse em lugares que você jamais vai pisar seu pé, o que você diria para as pessoas que te ouvem? Olha, a primeira é comprem um livro. Eu super indico. Eu li ele, já reli ele de novo, né? Pra estar aqui também, pra me dar uma sondada de novo. E todas as vezes que eu leio, eu fico surpresa. Muito surpresa. O livro, ele tem muita revelação de Deus, tem muito o coração de Jesus nesse livro. Então, eu super indico o livro. Lindas, palavras lindas, os testemunhos da Stephanie, testemunho de outras pessoas. É lindo, eu recomendo o livro demais. Agora, o conselho que eu daria, que é mais ou menos de tudo que a gente está falando aqui, é você investir em tempo em conhecer a Deus. Porque em Deus nós temos tudo que nós precisamos. Tudo. Dele vai proceder todas as coisas que a gente precisa. Se você conhecer Jesus, você vai conseguir desfrutar de uma vida completa. Ah, perfeita? Não, porque a gente está no mundo. Mas eu, a partir desse momento muito difícil da minha vida, eu pude entender a importância de conhecer a Deus pura e intimamente. De glória em glória, a gente
Deus tem uma medida de revelação para nós a cada dia. Não perca essa medida que nós temos todos os dias. Todos os dias o Senhor, Ele tem tanto para te dar. Lá em Provérbios, eu amo ler Provérbios, todo dia eu leio um. Tem uma parte que a sabedoria, fala assim, que a sabedoria, ela fez uma festa. E ela tá falando para todo mundo, gente, entra, povo sem sabedoria, venha e coma da comida, que tem muita coisa boa. E quer dizer o quê? Que ela tá disponível. Sim. E ela tá chamando a atenção das pessoas. Então, busque a sabedoria de Deus para conhecê-lo. Porque, gente, a sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria terrena. Nada. Deus vai te dar sabedoria e estratégias nessa vida para viver uma vida plena. Sim. Falando assim, né, uma última coisa que eu queria falar, falando assim, parece que a vida da gente é muito perfeita, né? Tipo assim, não, agora elas estão ótimas, mas eu quero te dizer que a luta na nossa vida ainda, ela continua. Só que, eu vou te falar, eu tenho um Deus Sim. que Ele não vai deixar essa guerra me vencer, essa luta me matar, nada disso. Então, esse é o meu conselho. Confie no Senhor, busque Ele de todo o coração, o máximo que você puder em conhecê-lo. E assim você não vai ser enganado. Sim, e você não conhece alguém sem passar tempo com ele. Tá sem no conviver, livro, gente. sem Tá conviver. essa parte. Porque se você não convive com essa pessoa, se você não se comunica diariamente, se você não vive com essa pessoa, você não conhece a pessoa e você não confia nela. Sim. Então esse discurso de confia em Deus, ele só funciona se você conhece Deus. Isso, verdade. Bem colocado. E a verdade é que a gente nunca consegue uma plenitude, né? É tão lindo, Tayana, que você está falando a palavra. Gente, quantas pessoas, quantas vezes eu já li a Bíblia de capa a capa, e você pensa assim, tem como esgotar? Você pode ler o mesmo versículo, eu vou te desafiar. Ler o mesmo versículo por um ano. Todos os dias você vai tirar algo novo daquele versículo. Ninguém vence a Bíblia, gente. É invencível, porque na verdade é insondável. A dimensão do que Deus passa ali é insondável. E o mais legal é que talvez você vai comprar esse livro, você vai acessar esse livro, e eu não vou estar junto com você. Você vai ler e deu. Mas quando a gente lê a Bíblia, o autor fica junto com você. E talvez, assim, né, em algum momento você leu alguma coisa e fala assim, mas eu não entendi o que ela falou aqui. Ah, mas até eu mandar uma mensagem, até ela ler essa mensagem, até eu conseguir falar com a Esther para me explicar. Mas quando você está lendo a palavra, o autor está ali falando, Jesus, explica melhor aqui. Por que esse tanto de feed, até mesmo nisso, né? Você fala assim, gente, essa parte da Bíblia, isso aqui não funciona para mim, não é prático e tal, né? Mas o Senhor fala. Fala de todas as formas. Em algum momento vai fazer sentido. Em algum momento vai fazer sentido, exatamente. E de uma forma prática, né, para finalizar aqui com a Tayana, eu quero dizer para você, buscar o Senhor é muito mais prático, conhecer o Senhor é muito mais prático do que a gente imagina. Sim. Uma dica, começa pelo celular, pega lá todas as pessoas, o que você recebe todos os dias, né? Porque aquele negócio, você clica uma coisa, você recebeu uma carga, uma descarga de outras coisas relacionadas. Vai bloqueando tudo aquilo que não alimenta, aquilo que não identifica com o que o seu coração está buscando, sabedoria. Tira as coisas tolas da sua rede social. Sim. Anula isso, porque a rede social ela não é ruim 100%. Né? O difícil é porque você não consegue filtrar tudo que está ali. Mas começa a filtrar o que você está alimentando, o que você está trazendo. Né? Você não precisa religiosamente pegar uma Bíblia de papel para você ter acesso à palavra todos os dias. Você não precisa estar no joelho todo dia, toda hora para falar com Deus. Você fala dirigindo, você fala tomando banho, você fala cozinhando. Lá na inclusão, gente. Você fala com Jesus o tempo todo, através da pessoa do Espírito Santo, você está conectado com Deus, né? E outra coisa, começa a acessar sabedoria, né? Seja na internet, começa a tirar da sua vida aquilo que é tolice. Sim. O Espírito Santo vai guiando. Vai guiando você. Tem sabedoria que não é para você nesse tempo. Talvez você está hiperfocado numa coisa que não é necessária para esse momento. Para esse momento. Como discernir? Espírito Santo. O GPS. Tem também no O GPS que vai falar, não, esse caminho chega lá também, mas esse aqui é muito melhor. Vai por esse, né? Mas fica a dica, busca o Senhor sabedoria, né, Tayana? Busca do Senhor. Vale a pena. Vale, viu? Nossa. Se eu olhar pra trás da Tayana de antigamente, a Tayana de hoje, gente, eu sou outra pessoa, viu? Nasceu de novo. Nasci de novo. E glória a Deus por isso, né? viu? E fica o convite. Se você ainda não nasceu de novo,
Se você conheceu um evangelho que é pesado, cheio de cargas, te convido a conhecer Jesus. Sim. E é tão simples como dizer, Senhor, me ajuda a te conhecer. Ai, Jesus é simples, gente. Jesus é tão simples, né? Então fica o convite para você. Espero que você tenha sido tremendamente abençoado com essa conversa, né? E não esquece, o Senhor tem recursos do céu e recursos aqui na terra para te ajudar na sua fase difícil, no tempo da crise, nos gigantes que você precisa vencer, né? Não ande sozinho, não ande sozinho. Um grande abraço, espero que você tenha sido mesmo abençoado. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e nós nos vemos no próximo. Um grande abraço. Ai, Kênia.